amores! Como estamos, terceiro ano? E aí, prontinhos para mais uma aula? Então, galera, nem vamos perder tanto tempo, né? Nem vamos ficar falando tanto e simbora para as habilidades de hoje. Vamos lá, então. Por perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas em outras culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas locuções de tempo, vamos conhecer algumas expressões de futuro, vamos ver o gênero textual previsões do tempo, estudar e conhecer algumas questões de vestibular que aconteceu aí no país inteiro. Isso. Com historietas ou vinhetas. E vamos conhecer um pouquinho do livro La Caça de los Espíritos e vamos viajar para a República Dominicana. Então, simbora, meus amores, com locuções. O que são as locuções? Elas são aquelas construções compostas por duas ou mais palavras. Isso. A gente vem falando assim, ó, faz tempo de locução. Locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva. Elas sempre vão ser duas ou mais palavras com um sentido, com uma significação apenas, com um único significado. Às vezes para florear, às vezes para falar alguma coisa mais bonita. Elas são classificadas como? De acordo com a sua função gramatical. Podem ser adjetivas, adverbiais, conjuntivas, quantificadoras, preposicionais, pronominais, substantivas, interjeitivas ou ainda verbais. Nessa aula a gente vai se focar somente nas de tempo, certo? E aí vocês até podem dar uma olhadinha aqui abaixo nas nossas locuções e tem outras que a gente conhece. Quando vocês pensarem nessas locuções de tempo, vocês vão fazer duas associações. Vocês vão associar as locuções de tempo a marcadores temporais, porque algumas gramáticas vão chamar assim, e vocês vão associar aos advérbios de tempo. Então, eu posso ter ao meio-dia, à primeira luz, à luz do dia, ao anoitecer, de madrugada, às vezes, ao instante, de vez em quando. De vez em quando. Então, é só você perceber que são exatamente os marcadores temporais. Isso mesmo. É só um nome bonito, gente. Não tem nada demais. Vocês já viram marcadores, vocês já viram os advérbios e as mesmas funções. Então, vamos lá agora para as expressões de futuro. Isso mesmo. Na língua espanhola, existe ainda uma possibilidade que a gente pode fazer referência ao futuro da seguinte forma. A gente usa o futuro, só que a gente usa de forma junta, como se fosse ali, na verdade é uma perífrase. E o que é uma perífrase? Uma locução verbal. Porque nós temos aí a junção de duas ou três palavras com a função de uma só. Só que na língua espanhola, não sei se vocês recordam, uma fala nossa aqui nas nossas aulas, é que ela é clara e objetiva. Ela procura não deixar duplicidade ali no contexto a qual ela está sendo falada e inserida. Então, nós vamos ter aí as perífrases do verbo ir mais a infinitivo, querer mais infinitivo, pensar mais infinitivo. E no presente do indicativo. Fala aí para eles, Tainá. Porque no presente do indicativo é quando a gente tem expressões ou verbos indicando futuro, mas no presente. Ou, ao contrário, verbos no presente indicando algo do futuro. E vocês sabem que também acontece isso com o pretérito também. Isso porque, na verdade, eles têm que lembrar o seguinte. Quando a gente faz uso dos tempos verbais, existia muito antigamente aquela ideia de que se eu falasse no presente, era só no presente, só no passado ou só no futuro. E não é. Na verdade, a gente utiliza os três tempos verbais de acordo com o contexto a qual ele está inserido.
Para nós, estudantes da língua espanhola, às vezes pode ser um pouquinho confuso saber diferenciar quando é que eu vou utilizar uma expressão com perífrase verbal ou com o presente indicando futuro. Isso mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha nessa nossa tabelinha aqui. Olha lá. Expressões de futuro com o uso dos verbos no presente. Certo. Ir mais a mais infinitivo. Olha a perífrase ali. Olha, vou dar uma dica para eles, Tainá. Eles podem se atentar a esses verbos. Por exemplo, o ir mais o infinitivo, certo? Para que ele serve? Ele serve para falar de planos, de futuro, de projetos. Então, eles podem associar a essas questões. Você vai falar ali de futuro, de planos futuros, de ações não concretizadas, não realizadas. Você vai usar o ir mais a mais o infinitivo. Isso. Certo? Ele vai se utilizar, os planos, os projetos. O pensar mais o infinitivo se usa para expressar a intenção de fazer algo. Então, quando eu quero fazer algo, mi primo e yo pensamos em viajar a la semana que viene a Madrid. Então, eu estou pensando que algo pode acontecer no futuro ou pode ser que não aconteça. E é uma possibilidade, sendo que no outro a gente já tem ali uma espécie de certeza. No ir mais infinitivo. Isso. O querer mais infinitivo, ele vai expressar o quê? Um desejo de fazer alguma coisa. Esta tarde quieren ir de compras. Ou esta noite quero ver uma película. Eu quero também não é certo. É um desejo meu. É uma vontade. E a gente consegue perceber isso por conta do verbo querer. Isso. Porque nem sempre você utiliza o querer como eu quero. Às vezes, dependendo do contexto, você está utilizando ele como no sentido de eu desejo, eu gostaria. O presente do indicativo aqui, exatamente como é que a gente usa o presente do indicativo relacionando a algo do futuro. Mañana almuerzas com tu família en el campo. Amanhã almoças com sua família no campo. O verbo almoçar, ele está no presente. Tu almuerzas com tu família. Passado mañana, voy al cine com mi mejor amiga. Então aqui, vou ao cinema, eu vou. Mas só que eu estou dizendo que é depois de amanhã. Não é hoje. E aí a gente faz essa relação com o marcador temporal. Olha o mañana. Não é? Sempre a gente tem que prestar atenção nos marcadores temporais, que eles vão ali indicar se é futuro, eles vão indicar ali as preposições de lugar também, eles vão muito, ou locuções, né? Locuções de tempo, eles que vão nos ajudar na identificação de um ou outro. Isso mesmo. Então vamos ver agora um pouquinho do que é a previsão do tempo. O gênero textual. Textual, gente. Aí vocês podem se perguntar aí, mas como assim, professoras? Previsão do tempo, gênero textual? Tudo aquilo que comunica, gente, é gênero textual. Lembrem-se disso, não é? Então, quando nós temos lá uma reportagem que envolve uma previsão de tempo, gênero textual. O que ele é de fato de direito? É a parte meteorológica, é um tipo de texto que tem como objetivo falar, informar, a finalidade dele é informar sobre o tempo. O falante não é necessariamente um meteorólogo. É alguma coisa assim. Tem palavras que não vai, viu, gente? Olha que a língua enrola e não vai. Ele não é especialista em meteorologia. Isso, melhorou. O falante, ele não é especificamente uma pessoa que é especialista em meteorologia. E nem o ouvinte também. Não necessariamente, não é? O ouvinte pode ser qualquer pessoa, né? O meio de comunicação, ele pode ser de diversas maneiras. A televisão, o rádio, a imprensa, o jornal, o telefone, um fax e assim sucessivamente. Então, a gente sabe que o gênero textual, ele pode ser de várias maneiras. Sim, e o seu contexto, olha que legal, é variável, porque vão ter várias situações
que você pode utilizar a previsão do tempo. Aí você vai me dizer, então lá a menina que apresenta o jornal, a previsão do tempo, ela está falando de um gênero textual? Sim. Sim, ela utiliza de um gênero textual, a parte escrita, a parte que ela fala, é algo que está escrito e é um gênero textual. Isso mesmo. Ainda sobre a previsão de tempo. Desse ponto de vista, a gente tem que observar o seguinte: toda vez que elas vão utilizar, as meninas do tempo, né? As jornalistas ou as apresentadoras ou qualquer pessoa que for falar do tempo, eles utilizam um mapa como suporte. Por quê? Dentro do mapa, a gente tem a comunicação visual, a linguagem não verbal através dos desenhos, certo? Não é necessário, é necessário que se refira ao tempo no futuro. Porque eles sempre vão, raramente vai se falar na previsão do tempo como é que foi o clima ontem. A gente vai A não ser que aconteça algo que... Uma tragédia, algo relacionado ao clima de ontem. Isso, mas que tenha provavelmente afetado, senão a gente vai sempre falar no futuro. A função, outro motivo, olha só como tudo se interliga. A locução de futuro, de tempo, as expressões de futuro, tudo isso vai se interligando no nosso conteúdo. Ele tem a função textual de informar, ele é um informativo. Só. A função dele só é essa: informar, passar uma informação. E o legal é que essa informação é prática, rápida e direta. Os atos informativos presentes nesse tipo de texto são acompanhados de atos diretos, como a Ilha acabou de falar, a fim de que alerte o cidadão de algumas ameaças relativas ao evento meteorológico, como é que vai ser o clima amanhã, se vai chover muito, se vai ter raios, ou se vai ser seco demais. E eles ainda podem acrescentar se vai ter algum risco à vida ou algum risco às questões econômicas do país. Isso mesmo. Nós trouxemos para vocês aqui, um mapa, né? Que esse mapa ele foi tirado da internet, né? Do clima ali. Na verdade, no celular de vocês apertam ali no clima. Eu gosto de ter o clima no meu celular, porque à noite vem sempre aquelas mensagens de como vai ser o clima, o tempo amanhã, se vai chover, se vai ser mais quente. Eu gosto bastante. Então, o que eu faço? Eu vou lá e clico e aí aparece essa tela. Isso. E aí, quando aparece essa tela, está dizendo, no dia de hoje, 24 graus, probabilidade de chuva, coberto ou com chuviscos, tudo em espanhol, tá bom, gente? Olha só que legal. Eu trouxe tudo em espanhol para vocês. Aí vem os dias, o horário, como é que é a previsão para aquele horário, se vai chover. Amanhã, no outro dia, depois. Isso mesmo. Então já tem aqui da semana todinha. Eu poderia também optar por hora, por mais informações, como é que seria o fim de semana, ou ainda pela próxima semana. Então, aqui ele vai indicar o vento, a quantidade de chuva, qual vai ser a sensação térmica naquele momento, qual horário mais específico que o sol vai nascer e que o sol vai se pôr. Então, tudo isso já é um gênero textual, tá? Já é um gênero textual que está trazendo todas essas informações para você. Tranquilos? Isso mesmo. Tranquilinhos, mais fácil do que isso, só 2 dias. Nós trouxemos para vocês também a visão que pode ter num jornal, né? Que aí no jornal já vem assim, ou vem assim ou vem no mapa. Aqui é o jornal que vai mostrar como vai ser na semana todinha. Então vai ter chuva, vai ter ou chuva de novo, chuva com trovão, aqui vai ser nublado, aqui sol, nublado e chuva de novo. Então ele vem ali mostrando para vocês toda a semana no tempo. E acaba que se torna mais fácil, né? Mais simples essa interpretação aí por causa dos desenhos, das informações. E aí calha justamente naquilo que a gente disse. O texto é informativo. Isso. Se cair um texto como esse lá na prova do Enem ou de qualquer vestibular que você venha fazer, você lembra disso. A função dele é informar.
Certo? Tranquilos? Então vamos lá. Então podemos seguir agora com questões do vestibular? Olha aí, gente, lá da Universidade Estadual do Goiás. Isso. Veio ali uma tirinha. Nesse ano aí, veio apenas essa tirinha para interpretar 4 perguntas. Olha que incrível. Dessa tirinha, eles conseguiram tirar 4 perguntas. Mas se eles pararem para analisar, Tainá, tem muita coisa aí. Por quê? Nas historietas, nas charges, o que a gente vai ter? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Toda historieta, na verdade, toda charge, ela tem uma crítica social, psicológica, emocional, física, cultural, não importa, mas tem uma crítica. Ah, mas professoras, eu não estou conseguindo enxergar essa crítica aí. Pode analisar, porque tem uma palavra-chave e tem uma crítica. E você como aluno, você como estudante, você tem que lembrar disso, você não pode esquecer. E é batata, gente, como 2 mais 2 são 4. Vem uma no Enem. Vem uma questão que envolve uma história, uma charge, uma historieta. Virar. A gente não sabe o conteúdo, mas virar. Então, você já vai ter uma como certeza de acerto. Isso. Olha só o que diz ali no texto. E recuerda-te el refrán. Globaliza bien y no mires a quién. Olha a crítica. Olha lá, né? A globalização, a expansão. A gente nem viu as perguntas, mas a gente já consegue aqui perceber a crítica existente. Vamos lá para as perguntas então. A primeira, a relação da linguagem verbal e não verbal no texto outorga a globalização um caráter de improvisação violenta, processo irreversível, ganância econômica, demanda comercial ou fenômeno mundial? Aí você tem que ver, você tem que analisar tudo. Como é que eles estão vestidos? O que eles estão falando? Eles estão com armaduras, não é? Então são soldados? Armaduras, armas, estão ali com essas capacetes, proteções. Como se fosse um escudo. Escudo, é essa palavra que eu ia dizer. Então, eles colocam ali que a globalização dá a ela um caráter de improvisação violenta. Imposição, perdão. Imposição violenta. Improvisação, tô pensando em teatro, gente. Olha aí. Só porque ela já fez parte, gente. Vamos lá. A forma pelo qual o texto recupera o refrão "Haz bien si mirar a quien" pode ser caracterizado como... Aí eles fizeram essa contextualização e contextualidade, que nós vimos lá no 2º ano. Isso. Então, eles já mudaram ali essa frase, essa expressão. Se fosse a tradução literal, como ficaria? Fazer o bem sem olhar a quem? Isso. Mas tem contexto isso, sim ou não? E aí? O que vocês acham? Mas vamos lá para as perguntas, para as questões. Uma paródia do refrão. B, um argumento de autoridade. C, uma citação literal do texto. D, uma repetição do sentido original. Ou E, uma sinonímia frasal. E aí, gente? O tic-tac do relógio que bate. É uma sinonímia frasal. Ele está ali fazendo essa referência. Um paralelo, um sinônimo. Isso. Só que é um sinônimo contextual, viu? Porque quando você analisa as imagens, não dá a ideia de sinônimo de fazer o bem sem olhar a quem, mas é uma crítica à expansão da globalização nesse sentido. 33. Quando o refrão é transformado em vinheta, haz el bien sin mirar a quien, para globaliza bien y no mires a quien, a categoria gramatical do termo muda como? Do termo bem aqui, na verdade, da palavra bien. Ele muda de substantivo para adjetivo, de substantivo para advérbio, de adjetivo para pronome,
de advérbio para adjetivo ou de adjetivo para advérbio? E aí? Olha, faça o bem sem olhar a quem. Ou globaliza bem e não olhem a quem. Nesse caso, como globaliza? Bien. Então, ele se torna em advérbio e antes ele era adjetivo. Faça o bem. Bem. Então, é um adjetivo. Na verdade, e globaliza um substantivo bem. que foi adjetivado. Então, nós temos ali a alternativa E, adjetivo para advérbio. Isso. Vamos para outra tirinha. Com a Mafalda, nossa querida Mafalda. Lá de 2017, da PUC do Paraná. Isso mesmo. Lea la tirita de Mafalda e marca verdadeiro ou falso para as afirmações. E aí, Então, gente? primeiro a gente tem que olhar lá. Hizo el Papa un nuevo llamado a la paz e le dio ocupado como sempre, não? Então, o rádio está falando. O Papa fez um novo chamado à paz. E a Mafalda, sempre esperta, diz: e deu ocupado como sempre, não? Ela fez esse chamado como se fosse uma ligação, um telefonema. E aí ela tem a pergunta retórica, porque ela pergunta e ela mesma responde. Vamos lá de verdadeiro ou falso. Papa es el apodo carinhoso para chamar al padre de Mafalda? Não. Não. Então é falso. Mafalda dá a conclusão al informe por já dar-se conta de que o mundo não oye os pedidos para pacificação? Verdadeiro. Verdadeiro. El verbo llamado, que está em primeiro globo, se refere a uma chamada por teléfono? Não. Não. La tirita de Mafalda é uma crítica à situação de la paz en el mundo e significa que o pedido do Papa não foi atendido? Sim. Não, sim, verdadeiro, né? El Papa chama la paz, capital de Bolívia, e a chamada não se pudo concluir? Não, nada a ver, né, gente? Nada a ver. Então, olha como ficou facinho. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra de cavalo. De cavalo. Decote. C de certo. C de certo. Falso, verdadeiro, falso. Foi muito fácil, né? Muito simples. Muito tranquilo. Então agora vamos ver um pouquinho de história, de literatura, lá da Isabel Allende. Vamos ver sobre a Casa dos Espíritos. Será que é uma história de terror? Vocês acreditam que não? É um romance, gente. É o primeiro e mais famoso romance da escritora chilena Isabel Allende. Ele foi lançado originalmente em 1982 na cidade de Buenos Aires pela editora Sudamericana. Ele foi classificado dentro do realismo mágico. Olha aí de novo. O que é mesmo o realismo mágico? Vamos falar um pouquinho do realismo mágico para eles não esquecerem que o realismo mágico é uma categoria, né, literária, e ela na verdade ela é uma corrente artística. E ela tem ali alguns detalhes, porque ela surge na metade do século XX e é também conhecido como realismo fantástico, realismo maravilhoso. E ele é utilizado na língua espanhola. Na verdade, ele é utilizado dentro da literatura espanhola. Nós temos outros artistas, não só como escritores, mas, por exemplo, uma que a Tainá gosta demais, a Frida. A Frida, ela foi classificada como realista mágica, né? Dentro das suas pinturas. Dentro das suas pinturas, ela tinha esse quê do além. Por quê? Quando você fala do realismo mágico, a gente pensa assim, como é que eu posso caracterizar? O que ele precisa ter? Ele precisa ter ali
a utilização de muitas metáforas, ele tem um plano temático na sua narração, ele acontece coisas mirabolantes com os personagens, tipo, não tem uma sequência cronológica, claro, quando se trata de narração, mas não é só isso, ele vai além disso, não é? Ele tem ali uma linguagem peculiar, diferente, associada principalmente à alegoria, o absurdo, porque ele sai da realidade literal e vai para o mundo fantasioso, o mundo mágico. E não é só o mundo dos contos de fadas ou das fadas, das princesas, mas vai além dessa situação. E é o que acontece com esse romance. Olha aí. Da Isabel Allende, porque ele vai incorporar coisas inverossímeis e estranhas ao ordinário. É totalmente assim fora da caixinha mesmo. Esse livro, esse romance, ele é narrado da perspectiva dos seus protagonistas. Então não tem um narrador ali que não está dentro ou fora da história, quer dizer. É o próprio protagonista, os seus protagonistas que são os narradores. Os acontecimentos dessa trama tratam sobre o amor, a família, a morte, os espíritos, as classes sociais, a revolução, a política, as ideologias e também o fantástico. Porque não poderia faltar o fantástico, senão não seria o realismo mágico. Não tem nem graça, né? Se não tiver... O que mais que a gente tem sobre essa narrativa? Ela é centrada no quê? Na vida da família Trueba. É a história que está envolvida baseada nessa família Trueba e acompanha 3 de suas gerações por meio das personagens femininas que encarnaram o lugar da mãe, da filha e da neta, percorrendo quase todo o século XX. Olha aí. Então, elas têm essa sensação, essa certeza que a mãe, a filha e a neta são reencarnações lá da própria família do passado. Então, vem ali, todas as vezes elas vão se reencarnando e caindo na mesma família, acontecendo praticamente a mesma história, às vezes mudando alguma coisa aqui e outra ali. Mas sempre também são as reencarnações das personagens femininas. E olha o que a gente acabou de falar em relação ao realismo mágico, porque olha bem aí, como se passa em um país fictício, né? Inanimado e fictício, mas apesar de ser características próximas ao Chile, ele evoca o golpe militar do ano de 1973, que é algo atual. Então, ele sai da realidade e volta no tempo, não é? Ou seja, se de uma certa forma, ela pode até ter se baseado na sua própria família, né? Como diz a história. Pode ser. Ela vem ali trazer todas as questões socioeconômicas do país, as convulsões políticas, o latifúndio, o golpe militar, como a Ilha falou, mas ela vem trazer dentro dessa história, ela vem fazendo críticas dentro do seu romance também. Porque quando a gente pensa em romance, a gente só acha que é amor, paixão, e não é bem isso, o romance é outra coisa. E o realismo mágico traz isso, né? E vocês têm que se atentar ao seguinte, terceiro ano. A partir de agora, a partir dessa prova do Enem desse ano, ele virá com certeza com muitas mudanças. Então você vai precisar ter esse cuidado de observar a literatura com outro olhar, de observar a linguagem com outro olhar. Então quando você estiver lá fazendo a sua prova, fazendo o seu vestibular, o que você vai precisar saber? Mas agora eu não tenho mais que só saber gramática. Não. Na verdade, nunca foi só gramática. Nunca foi. Você vai ter que saber muito além da gramática, que é essa figura de fundo, que é esse fundo aqui que a gente tem por trás. Como assim? Essas imagens que estão aqui no estúdio? Não são as nossas imagens. Mas é o contemplar, é o contextuar além das possibilidades. Por quê? É uma das habilidades do novo ensino médio. Então, você vai ter que ter essa habilidade de contextualizar. O texto, ele vai conversar com você. Igual a gente conversa, a gente brinca aqui com a história de traduzir, não traduzir, mas é uma realidade. Porque o texto, ele vai
conversar com você. Então tá. Agora, galera, vamos preparar as nossas malas, as nossas mochilas e os nossos passaportes. Vamos viajar, ó, para a República Dominicana. Então, roda a vinheta, Thalita. Oi! E aí? Aportaram em República Dominicana? Pousaram na República. A gente vai até o final com essa confusão, gente. Aportar, pousar. O que importa é que nosso aviãozinho saiu daqui do Brasil e pousou lá na República Dominicana. Ou aportou, como a Ilha falou. E aí, galera, vamos para as curiosidades sobre a República Dominicana? Muitas. Então, simbora. A República Dominicana, ela é conhecida por ter uma bebida típica. E olha o nome dela. Mamajuana. Mamajuana. Essa é a bebida típica dos dominicanos. Ela é feita de ervas, mel, vinho e rum. Como vocês não podem tomar bebida alcoólica, vocês podem substituir, porque já foi feito, tem uma mistura. O brasileiro gosta disso, né? Que mistura com refrigerantes ou sucos. Isso. Os efeitos na saúde não estão comprovados, mas os locais, as pessoas do local falam que ele pode ser usado para aliviar a gripe, para digestão, para melhorar a circulação, para limpar o sangue e também como tônico para os rins e o fígado. Olha aí. Que coisa boa, né? Será? Será que é tudo isso? Eles dizem, né? Olha lá. O governo não ajuda os desempregados. Lá ninguém tem seguro-desemprego como no Brasil, por isso é comum ver muitos vendedores ambulantes, pois eles precisam sobreviver e arrumam qualquer jeito para ganhar um dinheiro. Olha que loucura, né? Nosso país ainda tem muitos benefícios. Muitíssimos. Lá o governo não quer saber. Você está desempregado, o problema é seu e não meu. Você tem os seus direitos e seus deveres. Mas se você tiver sem emprego, eu não posso fazer nada por você. Isso mesmo. Em 5 de dezembro de 1492, o Cristóvão Colombo desembarcou em Santo Domingo na sua primeira vinda à América, se tornando a primeira colônia europeia no mundo. Certo? Salsa. A salsa e o merengue. Eles são a cultura, aliás, o ritmo musical que chama a atenção e bastante até, não é? Eles gostam bastante da salsa e do merengue. Só que a gente tem que lembrar que a salsa e o merengue são ritmos latinos, mas não nasceram na República Dominicana, né? Embora eles digam que é deles. Sempre tem essas confusões, né, gente? Eles dizerem que as danças, as comidas, a língua, tudo é deles, é próprio deles. E nem sempre não é verdade? Isso. Então, eles entendem muito de salsa e merengue. Isso. Eles gostam muito do ritmo, eles gostam muito de dançar, eles gostam muito de viver essa parte alegre da vida também. Certo? E o nome Puta Cana se deu origem pela quantidade de cana-de-açúcar na região. Por quê? Porque fica localizada em uma ponta do país. Punta Cana é uma localização, é uma cidade ali da República Dominicana. Então ela deu origem justamente por causa ali da cana-de-açúcar. É igual aqui, Cacaulândia por causa do cacau, tem ali a região do café, que inclui Cacoal, inclui ali Ji-Paraná, que é conhecido como região do café por causa da sua produção de café. Então tem toda essa história, toda essa questão da produção de produtos
para justificar os nomes das coisas. Os brasileiros não precisam de visto para entrar na República Dominicana. Eles pagam apenas uma taxa de $10, que pode ser adquirido online para evitar filas na imigração. Olha Então lá. é super fácil. Muito Ele não fácil. precisa de passaporte, só vai lá na internet, paga o valor de $10 E entra. e entra no país. Sai Só do precisa Brasil. mostrar o comprovante. Sai do Brasil com destino à República Dominicana não é uma tarefa muito fácil. Agora, por quê? Porque as conexões não são amigáveis, Chile, Peru ou Miami. Então, você vai levar 2 dias para chegar lá, caso você queira visitar a querida República Dominicana. O que acontece, galera? Você vai chegar ali, você tem que passar por vários países para chegar na República Dominicana. Só que você não consegue comprar uma passagem direto do Brasil para lá. Você tem que ir ou pelo Peru, ou pela Argentina, ou por Miami. E aí você vai, chega lá e aí espera. E aí vai para outro país e outro país, porque eles não têm Uma conexão empresa, direta. é uma empresa de aviação que faz esse trabalho direto. Não tem. Então, acontece que você tem que levar, às vezes, 2 ou ainda mais dias para conseguir chegar na República Dominicana. Mas vale a pena, e se vocês forem, manda as fotos pra gente saber. Quem Tá sabe, bom? né? Vocês têm aqui as referências bibliográficas da aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido, gostado da interpretação de tirinhas. E qualquer coisa, galera, nós estamos aqui, viu? À disposição de vocês, aqui e no YouTube. Então, manda pergunta, manda mensagem que nós vamos responder. Tchau, tchau, queridos. Nos vemos. Hasta pronto.